E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas sobre esse ponto, você queria acrescentar alguma coisa sobre o passado de dinheiro a respeito disso? Cara, eu queria, porque Bora. eu acredito muito no comportamento. Eu já falei de tudo, né? Então isso acaba trazendo um pouco de uma incerteza do que vai acontecer. Porque no final das contas, por que eu vou tentar fazer a compra na banca, o caixa eletrônico? Porque a gente tem que pensar sempre na maior parte das pessoas, na maioria das pessoas. Então, você pega cartão de crédito, né? Que muita gente, não sei se já fez algum episódio falando de cartão, como surgiu, o pessoal falou, os caras foram lá jantar, e aí o Frank McNamara pegou e deu o cartão. Existem 1 milhão de histórias, né? Mas, no final das contas, em 1950, os caras se juntaram, só 200 pessoas em 27 lugares. Era uma coisa totalmente improvável de dar certo, totalmente improvável. Os bancos não aprovavam isso. Os caras fizeram o Diners Club, que era o clube do jantar. E hoje, olha que interessante, todo mundo só usa praticamente cartão de crédito. Um negócio que era totalmente improvável, que começou a ficar prático, começou a ficar tudo. Então, quando eu olho o cripto, eu acredito que daqui a 5, 10, 15 anos possa acontecer isso com o cripto, desde que seja extremamente fácil. Que a Malu vá descer, comprar um café e, cara, seja muito mais fácil para ela pegar da carteira dela, da Biscoint, e fazer como se fosse um Pix, do que comprar com R$1 que de repente está se desvalorizando todo dia. Entendeu? Então, como eu acredito muito no comportamento, eu sou talvez o mais crítico com o ecossistema de cripto, mas o que mais acredita que pode virar rapidamente algo do dia a dia, se for fácil para o leigo utilizar. E aí, né? eu acho que o ponto é que não. Daí vem a crítica, né? Ah, mas o Bitcoin vai ser muito caro a taxa de transação. Ah, mas. Lightning, Lightning. Não necessariamente a Lightning. Eu acho que o ponto Outras aqui que a gente moedas. quer. Eu acho que o cerne da discussão não deve ser se vai ser o Bitcoin, se vai ser XYZ. Eu acho que o cerne da discussão é essa tecnologia permite isso. Ponto 1. Ponto 2. Ah, porque será que o Bitcoin vai substituir o real? Será que vai ser o Bitcoin a grande? Não sei. O primeiro ponto, a primeira pergunta que tem que devolver é substituir em qual característica? Na característica de reserva de valor. Será que o Bitcoin vai substituir o ouro ou qualquer outra reserva? Tem chance, já está acontecendo. Tem chance. A tese do Ray Dalio, né? Eu gosto de trazer argumentos e Nas teses nossas reservas já substituiu. melhores que a minha, né? Pessoas mais inteligentes que a mim para falar a tese. O Ray Dalio falou que o Bitcoin pode vir a ser o ouro dos millennials. Dados para comprovar essa tese. 2019, Charles Schwab, que é a XP americana, o mesmo modelo de uma corretora de varejo americana, ele faz uma análise anual que separa as carteiras por geração. Carteira dos millennials, 2,3% dos investimentos dos millennials na categoria 401k, que são as carteiras de aposentadoria, já tinham Bitcoin. Então, 2,3% da carteira de investimento dos millennials era em Bitcoins. Né? Carteira de aposentadoria, ou seja, visando o longo prazo. Então, significa que os millennials já são mais propensos a entender Bitcoin como reserva e não ouro. Então, o Bitcoin, como o Ray Dalio citou, pode vir a ser o ouro dos millennials. Se isso vai se concretizar ou não, tem um grande desafio para isso acontecer, mas pode vir a ser. Ah, o Bitcoin vai ser a moeda de troca se você vai pagar o cafezinho? Bom, tem a Lightning Network, tem vários protocolos que podem ser inseridos em cima do Bitcoin, mas não necessariamente precisa ser o Bitcoin. Pode ser que você tenha outra e use... Sobre a Lightning, só um parênteses, de maneira muito rápida, ela é um protocolo de segunda camada, uma coisa rodando junto para tornar a transação mais rápida e barata. Ela é o Pix. Ela Exatamente. é o Pix É o que Pix roda do em cima Bitcoin. da camada do real. A gente tem um sistema brasileiro de pagamentos, que é o real, que basicamente é a TED, DOC, etc. E você colocou uma nova camada, que é o Pix, que roda em cima do sistema brasileiro de pagamentos. Hoje, se você fosse comprar um café com Bitcoin, por exemplo, considerando que as taxas estão baixas para transação, que você paga uma taxa para remunerar os mineradores que mantêm a rede, né, funcionando. Eu ia ter que esperar a mineração do bloco, e é um bloco a cada 10 minutos. Né, dependendo se tem muita gente querendo colocar transações lá dentro, há um espaço limitado para isso, então quem paga mais caro faz a transação Ia primeiro. pagar R$9 o cafezinho e R$50 de taxa. Pode Ia acontecer ficar 10 isso. minutos esperando. Exatamente. Então, sobre esse ponto de onde vai substituir, eu acho interessante, porque você até citou, Charles, que o real
como reserva de valor já foi substituído na nossa reserva aqui. Então, o que eu ia falar aquela hora era o seguinte, a gente tá falando de futuro do dinheiro e quais são as características, que isso a gente não falou, qual que falta para o Bitcoin Deixa se por último, tornar por único economista da uma mesa moeda. falar sobre Não, isso. eu não acho que falta nada. Só que vão brigar comigo, Mas eu acho legal falar o Como que torna economista. o dinheiro, né? A Como moeda. economista, sabe onde vão brigar comigo? Que o Bruno já falou da unidade de troca, de valor, de Unidade de medida. conta, também de troca e É. reserva de A valor. reserva de valor seria onde pega para todo mundo. Porque sabe qual é o argumento? Que falam assim, não é reserva de valor. Por quê? Não é, de fato não é. Então, porque tem muita volatilidade. A volatilidade do Bitcoin, ela atrapalha a todas as características. Porque você não sabe quanto você tá guardando. Como você vai reservar uma coisa se você não sabe o Até valor? pra unidade de troca, de unidade de conta Uma e hora meio de é troca. tanto, Isso, outra isso. hora tá aqui. Tem um princípio que fala que você não pode utilizar como moeda algo que tem um preço mais volátil do que o da sua mercadoria. Uhum. Porque quando a gente falou lá do começo da moeda, todo mundo queria caminhar para o sal, porque o sal era uma coisa que todo mundo precisava e tinha mais estabilidade em comparação com as outras. Então, de fato, essa volatilidade do Bitcoin é complicado, mas, por favor, continue. Eu acho que o maior problema que dizem é da volatilidade, né? Existem teorias que dizem que no longo prazo Essa volatilidade deve ser corrigida. a volatilidade vai ser corrigida quanto mais gente tendo, mais pode se aproximar, por exemplo, um número meio mágico que dizem que pra gente seria excepcional, né? $1 milhão. Daí seria um satoshi seria 1 centavo, né? Foi meu pedido de final de ano, mas não Foi. sabe disso. Eu queria Bitcoin em $1 milhão, mas não queria $1 valendo R$10. Tomara que ele Também. se realize igual o seu outro pedido, né? Que foi sinistro. E realizou? Então ótimo. Não, é. é porque ano retrasado o Bruno fez um Eu faço post votos de nos- final de ano, assim. E aí ele escreveu sempre, é um post. E aí ele falou, desejo, remetendo a É que eu saudação. A saudação é o quê? Tem uma oração do a oração do paraquedista. no exército, que Sabe por quê, ela né? é... Sou paraquedista. Por sinal, parabéns, né? Eu e você somos verdade. dois militares da mesa aqui. Verdade, 25 seus de pais, agosto. 25 de agosto, dia do soldado. Parabéns a todos os militares aí que estão vendo o podcast. Mas o ponto é que a oração do paraquedista é uma oração onde, basicamente, o paraquedista pede tudo de ruim que existe, porque o que é bom já pediram tanto que não tem mais. Então eu fiz Então ele pede tudo de os meus ruim, porque votos de- provavelmente isso fortaleceria ele. Exatamente. E Aí veio a quando foi pandemia, isso... quando eu pedi tudo de ruim. Exatamente, aí veio a pandemia. E aí alguém lembrou e falou... Bruno, olha Faça só, votos não sei o que, diferentes. faça votos diferentes, porque ano passado você pediu e veio a $1 pandemia. milhão. $1 milhão. Dizem Aí que ele é fez. o mágico. Foi isso. Nossa, seria maravilhoso O se isso mágico. acontecesse. Agora, sobre isso de moeda, a gente sabe o seguinte, quem tá aqui na mesa, a gente conversa há muito tempo também, né? Diretamente ou indiretamente. Cripto é muito claro, né? Às vezes vem um cara que nem o Ray Dalio que muda um pouco de opinião, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem gente que gosta, Tem gente que não gosta, genuinamente. tem gente que não gosta, que o cara vai discutir, que você vai dar argumento, você vai dar número, você vai falar o seguinte, o cara vai falar, mas tem volatilidade, tal. Aí você fala, não, mas vem cá, o real também, a cada dia perde valor. Aí a pessoa não aceita esse argumento. Então, a maior dificuldade é que a gente fica comparando banana com laranja e não dá o mesmo peso. Então, eu nunca tento convencer o cara que é extremamente agressivo contra a criptomoeda, porque eu não vou convencer o cara, ele não vai aceitar E nunca. eu acho que o papel, Como- eu acho que nosso papel não é convencer ninguém. De fato, genuinamente, eu acho que não, cara, não devo convencer. Os dados são esses. Isso é o que está acontecendo. Cara, faça a sua própria pesquisa, entenda, perca tempo. Não quero comprar, velho. Gaste, faça o que o Ray Dalio fez. Foi genial a história dele. E o cara aceitar uma puta humildade, né, do cara. Ele podia comprar e ficar quieto. Você viu né? como o Bruno falou? Pô, estava errado, agora no podcast, voltou um passo e falou, cara, eu estava errado, vamos corrigir. Essa humildade, não, de fato, porque essa humildade intelectual para admitir que tá errado, a gente erra, todo tempo, a gente vai errar, daqui a um ano a gente vai olhar e falar, puta, olha a quantidade de besteira que eu falei naquele podcast. Ainda mais a gente aqui na internet. Eu sempre brinco, gente, a gente tá na internet pra se contradizer, porque a gente grava as nossas E opiniões. vai acontecer, eu escrevi um livro, várias coisas que eu falei aqui não aconteceram, várias coisas eu estava errado, e faz parte. Eu vou citar eu não vou citar nomes, né? Mas, por exemplo, você falou dos detratores do Bitcoin. Aham. Alguns até hoje não acreditam. E tem uma frase do Nassim Taleb, que era um cara que acreditava e virou um detrator. É até interessante total, isso. né? É Total, o caminho... xingando, batendo boca na Exatamente. internet. É o caminho inverso do Ray Dalio, né? Ele era a favor, agora ele é contra. Mas ele tem uma frase no livro Arriscando a Própria Pele, onde ele diz que você jamais convencerá completamente uma pessoa. Somente a realidade é capaz disso. Tem cara que fala mal do Bitcoin desde que custava R$1.000. Era aquela novidade que os early adopters adotaram e todo mundo falava mal.
Aí, de repente, o pessoal que torcia o nariz, alguns foram trocando de ideia. Só que o cara que falou mal publicamente várias vezes, é cada vez mais complicado pra ele voltar atrás e mudar de opinião. A não ser que ele tenha, de fato, uma unidade intelectual muito E os grande. pra fazer bancos isso. demoram. Por que eu vejo esse vínculo com cartão de crédito? Porque os bancos são muito inteligentes, né? Bom, não estariam aqui ganhando dinheiro se não fosse, né? Eles ignoraram os cartões de crédito durante 15, 20 anos. E, de repente, começaram a comprar os cartões. Pegaram pra O eles. que aconteceu com o cripto? 10, 12 anos ignorando. Não, isso não é bom, fecha. De repente, porra, compre nosso fundo. Vai comprar cripto numa corretora? Compre aqui com a gente, que é mais E seguro, vão é fazer rápido. M&A, vão comprar corretora, taxa. prepara. vai Exatamente. acontecer. Por isso que eu acho que a gente tá num ponto de virada. Quando eu vi anúncio do banco no meu aplicativo, eu falei, cara, inacreditável. Como foi rápido, Cara, o meu né? livro, pra mim, o Marco foi o meu livro. Porra, eu falei, cara, esses caras me negaram a conta. E agora estão ficando, pô, animal. Eu mandei uma mensagem e falei, pô, obrigado, valeu mesmo. E um último ponto, antes da gente finalizar, assim, né, que não dá pra não falar, é de tokenização de ativos. E aí fica DeFi, cara, acho que tem um Não, negócio porque tem que falar, gigantesco, porque aí sim a gente pode ter moeda privada. Eu, por exemplo, posso ter a minha moeda, se eu quiser. Exatamente. E aí vocês vão confiar em mim. Então Exatamente. fala das Mas características sobre da características moeda. da moeda, pra gente ver cada uma. Então, uma moeda, ela tem que ser um bom meio de troca, tem que ser uma unidade de conta, no sentido de que você tem que poder fazer conta com a moeda Quanto e custa até essa- contratos. Quanto custa essa água? R$2. Isso é Em uma Bitcoin, você unidade não de sabe conta. de cabeça quanto que Não é, vai muito saber. complicado. E até porque fica variando muito. Mas o real também tá variando em relação ao dólar. É que você pensa em reais.